Vivemos em tempos em que a verdade de Deus tem se tornado cada vez mais escassa. E o mundo tem se tornado cada vez mais frio de amor. Como podemos então acreditar na misericórdia de Deus? Onde encontrar seu amor pelos homens? De que modo nos deparamos com a sua soberania no cuidado com sua criação? Por isso, te convidamos para conhecer mais sobre a Palavra de Deus, pois só nela podemos entender mais sobre seu extraordinário amor. Série expositiva de Jonas, o extraordinário amor de Deus. Hoje nós daremos início então à nossa série de exposições no livro do profeta Jonas. E nós acabamos de orar pelas crianças, e se você teve o privilégio e a graça de crescer na igreja, você toda vez que ouve sobre Jonas, você logo pensa numa grande baleia, não é verdade? Aquela história infantil que nós escutamos sobre Jonas e a baleia. Contudo, esse é apenas um detalhe da história, e deixa eu já destruir o seu sonho infantil, a sua ideia infantil. O texto não fala de uma baleia, o texto fala apenas de um grande peixe. E por que será que nós ficamos tão encantados ou tão focados apenas no fato de que Jonas foi engolido por um peixe, por um grande peixe? Porque, na verdade, nós apenas olhamos para o Antigo Testamento, desde que somos pequenos, como histórias que nos dão algumas lições de moral. Nos ensinam alguns princípios valiosos, é verdade, mas não aprendemos a enxergar o Cristo em cada página do Antigo Testamento. Mas a despeito de um grande peixe, a despeito de uma grande tempestade, o nosso texto, ele é belíssimo, rico, desde a sua estrutura e até o seu conteúdo. Veja, meus irmãos, quando nós trabalhamos com a Escritura Sagrada, nós precisamos nos atentar para alguns aspectos do texto. No Antigo Testamento nós temos 14 livros que começam com uma pequena letrinha, a letrinha E, dando a ideia de continuidade nessa história. Sim, são 66 livros que compõem a Bíblia, mas não são histórias desconectadas. Todas elas estão conectadas e têm um único personagem principal: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma história do início ao fim, que nos ensina sobre a graça e a misericórdia de Deus. Mas então, pastor, se o livro de Jonas não se trata da baleia ou de um grande peixe, do que se trata o livro de Jonas? Veja, um dos princípios que nos ajudam na interpretação do texto bíblico é a observação. Quanto mais palavras aparecerem no texto, anote, porque essas são palavras fundamentais para entendermos os personagens, a história, o contexto. E o peixe aqui aparece somente 4 vezes na história de Jonas. A grande cidade de Nínive é mencionada apenas 8 vezes na história de Jonas. E nem mesmo o próprio Jonas, esse profeta desobediente, é mencionado na maior parte do tempo. Jonas é mencionado 18 vezes nessa história. Mas o personagem principal aqui, nesses 4 capítulos do livro de Jonas, é o próprio Deus. Aqui nós temos Deus sendo mencionado 36 vezes nessa história. E se você retirar Deus deste livro, ele não faz sentido algum. O livro de Jonas, portanto, ele trata de um Deus que é soberano. Um Deus que é soberano e executa a sua vontade, executa os seus decretos. O livro de Jonas mostra como nós devemos reagir a essa vontade de Deus. O livro de Jonas traz à nossa memória a igreja do Senhor, um princípio vital da nossa estrutura e da nossa essência, a glória de Deus na salvação do homem.
nós não podemos perder isso de vista, a glória de Deus na salvação. E nesse livro também podemos ver como Deus convoca o seu povo a proclamar o seu extraordinário amor. Ao ler o livro de Jonas, e eu desafio você que faça isso durante a semana. Apenas 4 capítulos, um livro curto, um dos profetas menores da Escritura, mas ali você vai ver transbordar a graça, a soberania, a misericórdia de Deus, e isso é o que nos conduz à verdadeira adoração. Por isso o título da nossa série, que eu e o seminarista Lucas teremos o privilégio de expor a vocês durante o mês de fevereiro, é exatamente esse, o extraordinário amor de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Nós vamos expor todo o capítulo, mas nesse primeiro momento vamos nos deter apenas nos 3 primeiros capítulos, versículos deste capítulo. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Escute com fé a leitura da palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Oremos. Santo Deus, nós estamos diante da tua palavra. Nós tememos e trememos porque sabemos que é voz do Senhor para nós. Por isso pedimos o teu auxílio, pedimos que teu Espírito ilumine nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a tua palavra, colocar em prática a tua palavra, de modo que o Senhor seja glorificado e a sua igreja seja edificada. Nos ajuda, tem misericórdia de nós e obrigado por esse extraordinário amor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Jonas, para muitos, é um livro polêmico. Muitos acham que esse livro, na verdade, é uma lenda. Ele é um mito. É claro que na mitologia existe sim heróis, como por exemplo Hércules, que passou 3 dias dentro de um monstro. Existem sim lendas parecidas com a história de Jonas. Até mesmo alguns estudiosos, alguns teólogos, defendem que Jonas não é, por assim dizer, palavra de Deus. Que Jonas é mais uma ilustração, mas nós sabemos que Jonas é uma história verídica, um fato histórico, com propósitos teológicos e espirituais. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas aqueles que questionam da veracidade do livro de Jonas, questionam porque se perguntam: como pode um peixe engolir um homem? Como pode uma cidade inteira ser convertida pela pregação deste homem? Veja, para eles são coisas completamente absurdas e irracionais. Como dentro da barriga de um grande peixe, Jonas pôde orar ao Senhor e compor um belo salmo. Isso não pode ser real. Isso é extraordinário. Isso é impossível de acontecer. Por isso afirmam que é apenas uma lenda, uma fábula, um conto que traz algumas lições de moral para a nossa vida. Mas para nós, que temos a Escritura como palavra de Deus, viva e eficaz, nós entendemos aqui a soberania de Deus, o seu amor, a sua graça, sendo uma história verdadeira e factível. Quem se opõe a essa verdade, se opõe ao próprio Deus. Ora, um Deus que do nada trouxe todas as coisas à existência, o que seria fazer um peixe engolir um homem? O que seria sustentar um homem dentro da barriga de um peixe? Ele é o Deus Criador. Ele fez todas as coisas a partir do nada. No princípio,
criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por intermédio deste Verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, Jonas, é muito fácil de perceber o tamanho do nosso Deus. Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o soberano sobre todas as coisas. Mas para além disso, para além do campo da fé, nós temos registro na Escritura, no livro dos Reis, no capítulo 14, temos a menção de um profeta, chamado Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Hefer, e profetizava nos dias de Jeroboão II. Mas além disso, nós temos Jesus. Jesus citando em 2 passagens do Evangelho de Mateus a história de Jonas. Será que Jesus estava então ficando louco? Ou será que Jesus trata a história de Jonas como real, como um fundamento, como um ensinamento para a sua igreja? No embate com os fariseus, Jesus disse que ele era maior do que Jonas. Como podemos então tratar essa história como uma lenda? Isso seria descredibilizar o Cristo. Isso seria afirmar que Jesus estaria mentindo, porque ele compara o tempo de Jonas na barriga do peixe com a sua ressurreição. Se Jonas é uma lenda, as palavras de Cristo não fazem mais nenhum sentido para nós. Portanto, eu e você recebamos o livro de Jonas como palavra de Deus para a nossa vida, revelando assim a sua soberania, a sua glória, a sua graça e a sua misericórdia. Mas então, quem é Jonas? E o que se passa nessa história? Volte os seus olhos para os versículos que acabamos de ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, filho de Amitai, da tribo de Zebulon, reino do norte, viveu e profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Jonas era um dos mais antigos profetas de Israel. Ele veio logo depois do profeta Eliseu e viveu muito próximo do profeta Oséias e do profeta Amós. Ele viveu e profetizou em uma época que Israel desfrutava de uma prosperidade econômica, mesmo no momento de profunda idolatria de Israel. Jeroboão II, ele desviou a nação da lei do Senhor, introduziu e predominou o culto a Baal, enquanto o culto a Yahvé se tornava cada dia mais desvalorizado. Jonas profetizou a vitória contra a Síria, e por isso Jonas era considerado um herói nacional. Ele foi o único profeta enviado a pregar fora de Israel. Mas antes que você olhe para Jonas, bravo com ele, por ser um profeta desobediente, eu quero afirmar uma coisa aqui para você. Jonas era um homem temente a Deus. Jonas era um profeta, e isso precisa ficar claro. Ele era um profeta do Senhor, ele era um crente no Senhor, mas como todo crente, Jonas era limitado, pecador e inconstante. Ou será que apenas Jonas era assim? Será que eu e você também não somos limitados, pecadores e inconstantes? Será que somos como o apóstolo Paulo nos orienta, sempre abundantes na obra do Senhor? Será que somos sempre ativos, sempre dispostos a fazer a obra do Senhor? Mas a crise de Jonas aqui era outra. Jonas, ele tinha uma crise profunda no seu coração. Jonas nutria uma raiva enorme dos ninivitas.
O senso de justiça de Jonas impediu que este profeta obedecesse de imediato ao Senhor. Jonas não achava justo pregar arrependimento a uma nação, um povo extremamente cruel, maldoso, maligno. A Assíria era a grande potência da época. E os relatos históricos nos mostram a crueldade deste povo que não só torturava, mas matava de forma cruel as pessoas. Os assírios, os ninivitas matavam os profetas de Deus. Se coloque agora no lugar de Jonas. Você iria pregar na nação que mata pessoas como você, que mata de forma cruel, que mata a sangue frio, que tortura. Você iria pregar nesta nação? Meus irmãos, nós precisamos ser honestos diante do Senhor. Nós mal pregamos ao nosso vizinho, que é nosso amigo. Que dirá cruzar outro país, grandes distâncias, para pregar para aqueles que fazem mal a nós? Seminarista Lucas, imagina Deus falando assim: dispõe-te, vai lá no Oriente Médio, vai lá pregar para o Estado Islâmico. E você, igreja? Porque pregar não é só função de seminarista e pastor, não. É de todo crente. E se Deus te chama agora para ir lá no Estado Islâmico, pregar o Evangelho para eles? Eles sempre nos recebem tão bem, não é verdade? Eles sempre tratam os cristãos com muito amor e carinho. Como você reagiria? E talvez agora, colocando um espelho para o nosso próprio coração, a gente consiga pegar um pouco mais leve com o profeta Jonas. Porque ele nutria essa crise. Jonas viu muita coisa. Jonas viu, cresceu nesse contexto onde a Síria torturava, matava e era extremamente cruel com o seu próprio povo. E é por isso que ele, com esse senso de justiça, com essa justiça própria, ele quis deliberadamente desobedecer à ordem de Deus. Jonas foi chamado para anunciar a palavra aos seus inimigos. Mas Jonas, ele travava lá dentro do coração dele uma grande luta com a sua vingança, com o seu senso de justiça e com a sua falta de perdão. Jonas era um crente fiel e verdadeiro, mas que tinha uma grande luta contra a raiva, contra o rancor, contra a ira, contra a mágoa, contra a justiça própria. E no fundo, eu e você somos todos Jonas, porque também temos lutas violentas em nosso coração. Travamos lutas contra a nossa amargura, contra a nossa falta de perdão, contra a nossa insensibilidade, contra o rancor, contra aquela amargura que já criou raiz, quando não deveríamos ter deixado criar raiz. Nós travamos essa luta. Nós não somos diferentes de Jonas. O autor deste livro é o próprio profeta, e ele escreve para relatar aquilo que aconteceu com ele, para que o seu povo aprendesse sobre Deus. E sendo ele um profeta, aprendeu muitas lições que comunicou a nós. Nesses 3 primeiros versos nós temos um profeta desobediente, um profeta que age com rebeldia, e Jonas arrumou um problema sério com Deus. Ele teve uma atitude errada em relação à palavra de Deus. O texto nos diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Como isso ocorreu não é mencionado no texto, mas nós sabemos que Deus tinha os seus antigos modos de falar com os seus profetas. Modos estes que cessaram uma vez que temos a revelação completa em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje Deus nos fala por meio do seu Filho. Quando isso ocorre, quando Deus fala conosco, não podemos ter dúvida se eu aceito ou se eu rejeito. Não é assim que funciona. Uma ordem de Deus deve ser ouvida diligentemente.
ouvir e atender à voz do Senhor. A desobediência não é uma opção para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Jesus uma vez disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Não faz sentido essa incoerência. Chamamos Ele de Senhor. Ora, se eu estou dizendo que Ele é Senhor, logo eu sou servo. Então como eu posso desobedecer deliberadamente ao Senhor da minha vida? Então nós precisamos quebrar essa incoerência em nosso coração. Perceba que a palavra que veio a Jonas e que ele não recebeu como deveria, deu outra ordem, deu uma ordem para ele: dispõe-te, vai, clama. Mas Jonas decidiu desobedecer. Veja esses imperativos: se prepare, dispõe-te, vá e clame. Jonas era um profeta, nada mais comum para ele, não tem nada de novo aqui nessas ordens do Senhor. Afinal, obedecer a Deus é o que satisfaz verdadeiramente o Filho de Deus. Lembre mais uma vez das palavras de Jesus, que o seu alimento era fazer a vontade do seu Pai. O verdadeiro servo de Deus é alimentado pela obediência aos comandos do eterno Deus. Mas aqui foi justamente a vontade de Deus que fez Jonas engasgar, que fez Jonas travar, que fez Jonas ser paralisado por conta da crise que ele vivia dentro dele. O que acontece então com este profeta? Uma vez que ele tinha que lidar com seus sentimentos de vingança, com o seu rancor e com a sua amargura. O que acontece com ele? O que Deus está pedindo é impossível para Jonas. Como, Senhor, eu posso ir até a Síria, pregar a misericórdia, chamar ao arrependimento? Como eu posso fazer isso com esse povo cruel? O que Jonas queria é o que muitas vezes eu e você queremos também para aqueles que nos fazem mal. Que Deus derrame fogo, que Deus abra o chão e engula aqueles miseráveis. O que Deus queria era ver Nínive destruída, mas Deus estava estendendo a possibilidade de salvação, de arrependimento para aquela nação cruel. Isso é inaceitável para Jonas, isso é inaceitável para fariseus, muitas vezes como eu e você, que não toleram que o outro encontre a salvação, que nós achamos que somos dignos. Isso é impossível de acontecer, mas eu queria ver qual seria a reação da igreja se no dia da consumação Deus desse uma última ordem e dissesse assim: vou perdoar todo mundo, pode vir todo mundo. Eu queria ver qual seria a reação dos crentes. É claro que isso é impossível, estou apenas ilustrando. Mas eu queria ver qual seria a nossa reação. Talvez alguns falariam assim: se eu soubesse, tinha vivido de outro jeito. Me privei de tanta coisa. Se eu soubesse que no final todo mundo ia ter chance, então eu tinha tocado minha vida de outra forma. Nós perdemos a percepção de nós mesmos, mesmo aqui dentro da igreja. Por isso, mais uma vez, pegue leve com Jonas, porque no fundo, há um Jonas em cada um de nós. Os assírios haviam feito o povo de Israel sofrer, e Jonas queria vingança. No coração de Jonas e as suas crises, neste coração amargurado, venceu a sua própria convicção de quem Deus é. E entenda uma coisa, meus irmãos, lembre-se sempre disso, preste muita atenção aqui. O meu coração e o seu coração são enganosos. O nosso coração é enganoso. Nós não podemos pautar a nossa vida e as nossas decisões em emoções e sentimentos. Isso vai gerar um enorme desastre, porque nós somos pecadores. Se nós nos guiarmos pelas nossas dores, pelas nossas angústias, o final vai ser desastre. Ou seremos pessoas vitimistas, ou seremos soberbos. Ambas são pessoas orgulhosas,
que não conseguiram lidar com a dor, e a pessoa orgulhosa, ela tende a machucar as outras pessoas. Por isso que nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, por quem Ele é e pelo que Ele faz. Quando Jonas deu vazão, foi guiado pela sua dor, pela sua crise, ele esqueceu da vontade de Deus. Ele esqueceu que a vontade de Deus é a expressão do seu amor por nós. O Deus da aliança estendeu arrependimento sobre Jonas e também sobre Nínive. Jonas se esqueceu que é um privilégio comunicar a palavra de Deus. Ouvir a Deus, comunicar a sua palavra, tornar Deus conhecido a todas as pessoas. Conhecer a vontade de Deus é um presente, é um privilégio para nós. E nós não podemos privar outras pessoas de conhecer a este Deus. Jonas adotou as lentes da dor, ao invés de adotar a lente do Deus que cura toda a dor. Jonas adotou a lente da vingança, ao invés de adotar a lente do perdão. O que será que nos distancia? Ou será que tem algo que nos distancia desse profeta? Jonas até esqueceu daquilo que para ele era caro. As escrituras do Antigo Testamento, a lei e os profetas, os salmos compostos. Salmo 139, para onde fugirei da tua presença? E Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Veja, no momento de crise, você será tentado a se esquecer da palavra de Deus. No momento de dor, você não vai se lembrar da palavra de Deus, a menos que você esteja pautado e encharcado dessa palavra. Mas o que acontece com a nossa geração de crentes é que a Bíblia permanece fechada e só é aberta quando é aos domingos. E aí não somos encharcados por essa palavra. E nos enchemos de várias outras coisas. E aí quando a crise vem, quando a vontade de Deus nos confronta, quando Deus nos convoca a fazer alguma coisa, nós não conseguimos responder de forma coerente. Porque estamos vazios dessa palavra. Jonas se dispôs. O texto diz, ele se dispôs, mas para fugir. Ele se preparou, mas para ir na direção oposta. E meu irmão, entenda isso aqui, obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Jonas pensou que ele poderia pedir demissão da função de profeta, que ele poderia pedir as contas. Mas ele esqueceu que os dons de Deus, a vocação de Deus, é irrevogável. Jonas não podia fugir, nem se demitir da sua função. Agora, meus irmãos, entendam uma coisa. Muitos na história bíblica e na história da igreja tiveram vontade de desistir. Moisés, Elias, Jeremias, mas Deus não deixou. Jonas tinha que ir para Nínive. Era a ordem do Senhor. E é obedecendo a Deus que nós crescemos e amadurecemos e nos tornamos parecidos com Jesus Cristo. A vontade de Deus exige de nós a renúncia, exige de nós a entrega. Jonas tomou a direção contrária à vontade de Deus, mas Deus não deixou Jonas escolher. Deus tinha um propósito. E nós conhecemos o decorrer dessa história. Mas aí eu fico me perguntando, onde está o livre-arbítrio de Jonas? Onde está a escolha deste profeta? Quando ele foi deixado para fazer a sua escolha, ele escolheu segundo a sua natureza, segundo o seu coração pecaminoso. Ele escolheu se apartar da vontade de Deus. Não se engane. Se Deus não intervir na sua história, você sempre vai escolher se afastar dele. A menos que ele venha até você. Mude o seu coração. Dê o seu espírito para que então
pautado na palavra dele, você faça boas escolhas. E ainda assim, faremos escolhas ruins muitas vezes. Foi o que o Jonas fez. Ele encontrou um barco que estava pronto para sair. Ele tinha recursos para pagar a sua passagem. Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Deus da aliança. E olha, nessa sua desobediência, parecia que estava tudo cooperando com ele. Ele desceu para pegar o navio, encontrou um navio na hora ali, pronto para sair. Ele tinha recurso para bancar a sua desobediência e ele foi. Às vezes nós somos iludidos com a sensação de, por tudo estar dando certo ao nosso redor, de que nós estamos caminhando na vontade de Deus. Eu vi um meme no Facebook esses dias, que era aquele cachorrinho olhando com o olhar apertado assim, dizendo: já faz 3 dias que está tudo dando certo na minha vida, tem alguma coisa errada. A vida do crente não tem esse sossego. Então nós precisamos entender e olhar atentamente para esse texto. Veja o que Deus fez no versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja bem o que o texto diz: mas o Senhor lançou sobre o mar uma tempestade. Onde está o livre-arbítrio de Jonas? Deus é Deus, nunca se esqueça disso. Deus é Deus. Muitas vezes nós enfrentamos a disciplina do Senhor e nós reagimos de forma infantil. Vem a tempestade e nós repreendemos o inimigo, mas nunca repreendemos a nós mesmos. Vem a dificuldade e a gente já acha que é o mal olhado, que é, mas eu dei o dízimo, mas eu fui na igreja. Olha como nós somos infantis no trato com o Senhor. Quando Ele nos disciplina, geralmente, nós reagimos de maneira infantil, pueril. Aliás, eu arrisco dizer que a maioria das vezes isso acontece. Mas entenda uma coisa. Às vezes, quando a tempestade vem, é aquele que mais te ama disciplinando o seu coração e te ensinando a confiar nele. Quem manda o vento forte, quem faz a tempestade é o próprio Senhor. Uma tempestade violenta, fortíssima, que estava fazendo o barco se despedaçar. Então veja a reação dos marinheiros a partir do versículo 5 até o 7. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Que sorte a de Jonas! Os marinheiros estavam desesperados. Agora veja, são marinheiros, eles estão preparados para enfrentar a adversidade do mar. Mas se esses homens preparados para enfrentar o mar revolto estavam desesperados, imagina o tamanho dessa tempestade. Imagine o tamanho desse vento. Eles estavam cheios de medo. E o profeta? E o profeta? Dormindo. Dormindo. Veja a descida, o declínio de Jonas. Ele desce a Jope, ele desce ao navio, e a gente vai ver que ele vai descer mais um pouquinho ainda nessa história. Ele dorme enquanto a tempestade despedaça o navio. Cuidado, meus irmãos. Você pode se rebelar contra Deus e ser iludido com a falsa sensação de segurança. Você pode ser enganado até mesmo como uma boa noite de sono, mesmo em desobediência a Deus. Era um barco cheio de ímpios.
Era um barco de pessoas que não serviam a Deus. Tanto é que o texto diz que eles clamavam aos seus deuses. Meus irmãos, na hora do aperto não existe ateu, não. Eles vão clamar a alguém. Até os ateus, até os ímpios perceberam que alguma coisa estava errada. Que aquela tempestade não era normal. Não havia como se preparar para aquela turbulência que eles estavam vivendo ali. Eles perceberam, o ímpio percebeu, o ateu percebeu que aquilo ali não era normal. Não era normal. E aí o mestre do navio vai até Jonas e encontra ele dormindo. Jonas está indo só ladeira abaixo, meus irmãos. É uma queda progressiva na vida desse profeta. E é tão grave que o ímpio o exorta. O não crente está dizendo para o crente: olha, levanta, clama ao teu Deus. Meus irmãos, como é ruim quando isso acontece. Mas acontece. Porque nós somos cheios dos bons conselhos para os outros, mas quando a crise bate na nossa porta, na hora de aplicar esses bons conselhos, lembre-se que você também dá bom testemunho no momento da sua crise. E você já deve ter ouvido piadinha no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Ué, mas você não é crente e está chorando? Mas você não é crente e está passando esse aperto? Cadê o seu Deus? Isso acontece muito. É uma vergonha para nós, mas a gente sabe que isso acontece. Os marinheiros então começaram a lançar sortes, e essa é uma prática comum da antiguidade. Eles tiravam a sorte para entender o que estava acontecendo. E a sorte caiu sobre Jonas. Agora veja, versículo 8 e 9, a resposta do profeta. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Miserável esse Jonas. Na maior paz, ele faz a sua pública profissão de fé. Os marinheiros ficaram ainda mais espantados. Eles estavam interessados, eles clamavam aos seus deuses, eles lançavam sortes, e quando caiu sobre Jonas, logo quiseram saber de quem se tratava, pediram toda a ficha de Jonas. Mas a resposta do profeta é muito interessante, de forma calma, tranquila, consciente, ele professa a sua fé. Ora, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu e do mar. Imagina você, em uma tempestade num barco, e alguém vira e fala assim: não, eu sei, eu temo a esse Deus que fez o céu e o mar. Somente o Deus que fez o céu e o mar é capaz de mexer o mar dessa forma. Nós estamos tratando aqui com outros povos, que criam em outras coisas. Então a associação deles é muito rápida, e você pode ver o progresso do temor desses homens, do medo desses homens. Já acharam estranho encontrar Jonas dormindo. E aí, ao ouvir a resposta de Jonas, eles ficam apavorados. E aí a pergunta que não quer calar, que certamente aqueles ímpios fizeram: mas se o seu Deus, Jonas, fez o céu, a terra e o mar, como você pode tentar fugir dele de barco? Como é possível? Parece que falta lógica na vida do crente no momento em que ele entra em desespero, ou no momento que ele está cego pelos seus pecados. Mas veja que havia consciência em Jonas de quem Deus é. Só que a consciência de quem Deus é intensifica ainda mais o seu pecado e a sua rebeldia. Porque se ele fosse ignorante ao Senhor, é uma coisa, mas ele sabe, ele professa. Jonas sabe que ele está em pecado. Jonas sabe que ele está em rebeldia. Ele conhece o seu Deus, ele diz que teme ao seu Deus. Mas será mesmo? E você? Você teme ao Senhor? A sua vida demonstra isso? Ou será que somos como Jonas? Veja a sequência do texto a partir do verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste?
pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Ao ouvirem a declaração do profeta, de que Deus era o Deus do mar, eles ficaram tomados de muito medo. É como se dissessem assim: Jonas, você ficou louco? Você é maluco, Jonas? O que você está fazendo aqui? Se o seu Deus é o Deus do mar, o que você está fazendo aqui? E agora eles tomam conhecimento que a tempestade é causada pela desobediência do profeta. E perguntam para ele, então, o que fazer? É engraçado, né, que às vezes, na tempestade causada por você, que afeta as pessoas ao seu redor, as pessoas ainda vêm te procurar para perguntar o que fazer. O tamanho da responsabilidade que você, crente, tem de viver uma vida correta, santa, íntegra, na presença de Deus. A resposta de Jonas não dependeu de nenhuma visão, de nenhum sonho, de nada sobrenatural. Ele simplesmente sabia, havia consciência do seu pecado. Jonas era um crente que travava uma luta no seu coração. Jonas sabia, as circunstâncias foram suficientes para ele entender a disciplina de Deus. Uma tempestade incomum naquela região, só tinha por detrás dela um Deus verdadeiro. Não haviam outros deuses. Eles clamaram à toa, porque só existe o Deus verdadeiro. E para fazer aquilo, Deus tinha que ter um propósito. Entenda que as coisas de Deus, elas não são obscuras, elas são claras à luz da sua palavra. Deus tem propósitos, e quando tudo ao seu redor estiver desordenado, volte-se para o propósito de Deus. Pergunte ao Senhor, qual é o propósito disso aqui? Eu estou fora do seu propósito, me perdoe, eu quero andar no seu propósito. Às vezes a sua vida está bagunçada, está caminhando errado, e você busca as respostas sobrenaturais. Você busca justificativas, quando na verdade você precisa de conserto com Deus. Quando na verdade você precisa de arrependimento. Como Jonas disse, é por minha causa. É por minha causa, a culpa é minha. Me joguem no mar e o mar vai se acalmar. Eu estou causando toda essa tempestade. Meu irmão e minha irmã, entendam, por favor. O seu pecado não afeta somente você. Ele afeta todos os que estão ao seu redor. Por isso, arrependa-se do seu pecado e viva uma vida santa. Por amor a Deus, mas amor ao próximo, àqueles que estão ao seu redor. Por mais habilidosos que aqueles marinheiros fossem, o texto diz que a tempestade só aumentava. Diz que eles estavam tentando chegar à terra, e nós podemos entender que eles nem haviam se afastado muito daquele porto. E a tempestade era tão grande, só aumentava. Então aqueles ímpios, aqueles ateus, dirigiram suas palavras ao nosso Deus. Eles não queriam jogar Jonas. Eles tentaram de todas as formas, mas foi impossível. E aqui nós aprendemos que não adianta brigar com Deus. Não adianta dar chilique com Deus. Não adianta bater o pé, tirar braço de ferro com Deus. Nós não podemos medir forças com
o Criador, aquilo que ele se propôs, ele vai cumprir até o final. O texto diz que eles temeram a Deus. Veja que as circunstâncias os amedrontaram. E depois de tomarem conhecimento dos bastidores, eles temeram mais ainda. E por fim, conscientes, clamaram ao Senhor. Eu não posso dizer aqui, meu irmão, minha irmã, se aqueles homens se converteram propriamente dito. Mas algo despertou na vida deles. Eles clamaram a Deus, eles reconheceram a existência de Deus, eles reconheceram o seu poder e a sua soberania sobre todas as coisas. Eles pedem perdão a Deus pelo que eles farão, eles clamam por misericórdia, eles reconhecem que Deus tem um propósito e está cumprindo a sua vontade, e eles estarão cumprindo a sua vontade ao lançar Jonas no mar. Um evento e trouxe todo um arcabouço teológico para aqueles ímpios. Reconheceram a Deus, o seu poder, temeram a Ele e obedeceram a Deus. E no mesmo instante, diz o texto, que Jonas caiu na água, a tempestade cessou. Imediatamente o mar se aquietou. Depois disso, aqueles marinheiros temeram em extremo a Deus, fizeram sacrifícios e votos ao Senhor. E o mais interessante aqui é que no texto hebraico eles usam o nome de Yahvé, o Deus da aliança. Ainda que a gente não possa afirmar a sua conversão, algo aconteceu na vida daqueles homens. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, meus irmãos, os poderosos feitos de Deus, a consciência de quem Ele é, geram temor no coração da humanidade. Deus é soberano, Deus é imenso, Deus é maravilhoso, e isso deve encher os seus olhos de admiração, deve fazer o seu coração se prostrar a Ele, a sua mente se curvar à verdade de Deus. E chegamos no versículo final, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus preparou um peixe para engolir Jonas. Veja que capítulo interessante. Deus chama o peixe vai. Deus chama a tempestade obedece. Deus chama o profeta, ele vai na direção contrária. A criação tem os seus ouvidos atentos ao Criador. O problema de Deus não é o diabo. Muito fácil resolver esse problema. O problema, meus irmãos, é o nosso coração endurecido. É darmos mais valor para as nossas crises, dores, chiliques e infantilidades do que para quem Deus é. E nós fazemos isso com uma frequência absurda. E precisamos de conversão. Nós não sabemos o tipo de peixe que engoliu Jonas, mas aqui nós vemos a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Uma intervenção de Deus na vida do profeta. O nosso Deus que é soberano, o nosso Deus que é o Deus de toda a providência, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos disciplina. O que nós podemos aprender então com este primeiro capítulo? Quais lições nós tiramos? Em primeiro lugar, entenda que Deus é soberano sobre toda a criação. Não há 1 milímetro sequer dessa existência que Cristo não seja o Senhor dele. Cristo é Senhor do inferno. Cristo é Senhor das árvores. Cristo é Senhor de todas as coisas. Cristo é Senhor dos ímpios. Deus governa sobre todas as coisas. Deus governa sobre Satanás. Deus governa sobre todas as coisas. Entenda isso. Deus comanda a sua criação. Ele é o Senhor. Ele é o Deus de todos os povos. Romanos capítulo 1 mostra isso para nós. Os homens são indesculpáveis por não reconhecer a Deus pela sua criação. Deus convoca a humanidade ao arrependimento. Outra lição importante para nós entendermos a partir deste capítulo, meus irmãos, Deus controla todas as circunstâncias. Não se iluda.
Deus decreta todas as coisas para a sua glória. Ele vai cumprir todo o seu propósito. Mais uma vez, o profeta foi chamado e fugiu, mas a criação obedeceu. O vento, a tempestade, o peixe, até o ímpio ficou mais crente nessa história. Para mostrar que eu e você somos como Jonas. Terceira lição, Deus é misericordioso. Isso é ensinado no capítulo 1. Deus tem compaixão pelos ninivitas, por aqueles que oprimiam e eram cruéis com o próprio povo de Deus. Deus teve compaixão com os homens naquele barco. Deus teve compaixão de Jonas. O peixe é a prova dessa compaixão. Jonas teria se afogado, teria morrido, se não fosse esse peixe. Deus tem misericórdia da sua criação. E Deus quer nos usar para cumprir os seus propósitos. Deus decretou o que Ele quer salvar, e Ele decretou o meio para salvar, que é a pregação do Evangelho. E Ele não chamou os anjos para pregar o Evangelho, Ele não chamou a criação para pregar o Evangelho. Ele fez de nós filhos, por meio de Cristo Jesus. E a igreja do Senhor Jesus é responsável por pregar o Evangelho da graça de Deus. Ele poderia fazer de outra forma, mas Ele determinou que eu e você seríamos o canal de proclamação do Evangelho da graça. E uma lição final: Deus vai atrás dos seus filhos. Quando seus filhos desobedecem, Deus vai atrás deles. Se você é filho, e só é filho aquele que crê em Jesus Cristo, quando você desobedecer, o Pai vai atrás de você. E Ele vai te disciplinar. Deus disciplina filhos rebeldes e coloca eles de volta no caminho da obediência. Por isso, igreja, quando Deus te convocar para algo, não tente fugir. E talvez não vai ser como foi a convocação de Jonas. Talvez uma liderança vai chamar você para assumir um departamento, um ministério, para fazer alguma coisa aqui dentro da igreja. Não tente fugir de Deus. Não tente fugir das suas responsabilidades. Em primeiro lugar, porque é impossível fugir de Deus. Em segundo lugar, porque é tolice. Então ande em obediência ao Senhor de toda a glória. Igreja, não sejam guiados pelas emoções de vocês. Não deixe criar raiz de amargura. Tem problema? Trate. Tem crise? Converse. Tem dor? Perdoe. Não deixe criar uma raiz de amargura. Não permita que a sua visão de mundo, que a sua lente para o mundo seja a sua dor e o seu coração enganoso. Seja Jesus e a palavra de Deus a sua lente e a sua única regra de fé e de prática. Obediência e temor só podem ser vividos por aqueles que foram alcançados e transformados pelo extraordinário amor de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar por vocês. Deus eterno, sua palavra foi lida. Fomos nesta manhã exortados, consolados e edificados pela tua palavra. Fomos desafiados a viver uma vida de santidade e obediência, entendendo quem o Senhor é, quem nós somos diante de ti. Senhor, pedimos que esta palavra encontre um solo fértil em nosso coração e gere frutos para a glória do teu nome. Senhor, há um Jonas em cada um de nós. Nos ajuda a ouvir a tua voz e prontamente obedecer o Senhor. Que as nossas dores não sejam a nossa lente e que as nossas dores sejam confrontadas pelo Evangelho, sabendo que o Senhor foi ferido em nosso lugar e que no Senhor nós podemos vencer, amadurecer, lidar com as nossas dores
e assim também oferecer cura e consolo para aqueles que estão feridos. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos livre de nós mesmos. Obrigado por esse amor extraordinário, que vai além do nosso pecado, que nos deu vida quando estávamos mortos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor também foi convocado a ir a uma terra inimiga do Senhor, que te fez mal, e anunciar o reino de Deus. Obrigado, porque o Senhor foi obediente ao Pai, e por isso nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque Jonas falhou, nós falhamos, mas o Senhor nunca, jamais falhou e nem falhará. E é por isso que oramos no teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém.